Olá, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez de volta ao canal e sempre procurando falar sobre justiça social. E nada melhor do que tratar mais um pouco sobre a enrolada do governo Bolsonaro nesse momento. Mas a pergunta que é exatamente o título desse vídeo é: quem é o Queiroz? A gente passou tanto tempo perguntando, cadê o Queiroz? Mas pouco a gente sabia sobre ele. Que importância ele tem nesse momento para o governo Bolsonaro, que, pelo que observamos, a sua prisão ela é mais importante assim, e mesmo tempo mais perigosa para Bolsonaro do que mesmo aquela reunião ministerial que o Moro fez a justiça colocar em público, né? Quem é esse cara? Então, na realidade, a gente sempre vê falar de Queiroz, ou se eu não me engano, eu acho que é Fabrício Queiroz também, o nome dele. Tudo que a gente sabe que ele é ex-assessor de Flávio Bolsonaro, quando este era deputado federal pelo Rio de Janeiro. E que naquele momento a Justiça, o Ministério Público do Estado de Janeiro, né, tinha aberto uma procedência de investigação de possível lavagem de dinheiro e ocultação do patrimônio, que é o que pode ser chamado também de rachadinha, onde isso acontece em todos os estados brasileiros, onde pessoas são chamadas para assumir determinados cargos comissionados, ser assessores, etc e tal. Muitos são fantasmas e outros é combinado. Eu coloco você lá dentro, mas metade do seu salário é meu. Se eu te pagar 5 mil, você me devolve 3, 2.500, alguma coisa. E esse valor, às vezes, é difícil de ser, essa prática é difícil de ser pega, porque as pessoas que estão envolvidas com isso, elas sacam o seu salário e a parte que é para devolver ao político, seja ele vereador, seja ele deputado, seja quem for, é dado em espécie na mão dele. Então é difícil, a não ser que esteja filmando 24 horas também tudo que ele faz, toda a sua vida. Então é dessa forma que as coisas acontecem. Só que no caso lá da rachadinha, na Lege, as coisas aconteceram diferente, porque na conta de Queiroz, segundo os dados em que eu cheguei a captar aqui, a quantidade de grana que realmente foi envolvido na conta dele foi muito alto, foi questões de milhões, né? E que foi 2 milhões e tanto, e quase 3 milhões sacado da conta dele. Está aqui, o valor de 2 milhões 39.656,52 reais. Isso foi o valor que foi passado para a conta de Queiroz. E agora, só que isso é de ex-assessores. Ex-assessores, de forma geral, deu tudo isso. Só que saques também na conta dele, que totalizaram quase 3 milhões, né? Na conta do próprio Queiroz também. Então veja bem, um cara que ele é assessor, não sei aqui, o quanto que ele estava ganhando, mas que de repente aparece um valor desse, que é alto, né? Para a função dele, usado na conta dele. Para onde estava indo esse dinheiro? Claro que depois descobriu, esse dinheiro ia para uma loja de chocolates, que depois era investido em imóveis. E talvez seja por isso que a família Bolsonaro existe um número muito grande de imóveis no estado do Rio de Janeiro, em São Paulo também, no nome deles. E que aos poucos, com certeza, a justiça vai chegar lá. Então, essa prática foi que realmente chegou a colocar o Queiroz como um dos principais envolvidos e peça-chave de todo esse sistema. Não só esse esquema, mas vários outros esquemas também que, a partir daí, a grana com certeza vai envolvendo. E aí nós chegamos também o advogado da família, né? O advogado que é exatamente o dono da casa onde Queiroz estava escondido, que segundo o porteiro ele já estaria ali há bastante tempo
há mais de um ano que ele já morava ali e que, segundo o ACEP, né, que é o dono, né, que é o advogado, desde o ano passado que ele vem dizendo que nunca falou com esse Queiroz, não sabe nem quem é. Nesse momento agora ele disse que não sabia também, ele não alugou a casa, ele não emprestou a casa, não fez nada e que simplesmente jogaram esse malote aí na casa dele, né, para querer também culpar ele. Esse malote, né, se ele está chamando de malote, jogaram malote na minha casa, malote é de dinheiro, a gente chama sempre isso. Se for em relação a Queiroz, Queiroz deve valer muito. Se não foi, ele sem querer deu mais uma dica de que algo de podre também ainda está envolvido em tudo isso, né? Jogar esse malote, mas eu acredito que seria a questão do Queiroz. Malote por quê? Porque é um laranja que só serve, o que é que o malote em si seria a bolsa em si, para que ela serve? Para carregar dinheiro. Então é por isso que eu acredito, né, quando vi essa palavra malote, acredito que seja relacionado ao Queiroz. Jogaram o Queiroz lá dentro, né? Mas não sei, é verdade? Puxa, você tem um imóvel, você não sabe quem está dentro dele, é complicado. O Bolsonaro tentou justificar, então o Bolsonaro já sabe. Porque ele disse, não, ele está ali há bastante tempo, porque fica mais perto ele ser tratado no hospital lá, né? Que ele estava tratando lá da saúde dele. De Atibaia, quando na realidade o hospital, né, Albert Einstein, hospital israelita, que fica a aproximadamente 80 quilômetros de Atibaia, que ele já fez alguns exames tal lá, afirma que ele não está sendo tratado lá, né, de forma alguma. Bem, então, o que a gente sabe aqui é que, de acordo com, em relação a essa conta aqui, de acordo com o banco responsável pela conta, as movimentações financeiras seriam incompatíveis com o patrimônio, a atividade econômica ou ocupação profissional ou a capacidade financeira do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz. Entendeu? Então veja bem, aqui no período, pelo menos 8 funcionários do gabinete de Flávio Bolsonaro fizeram depósitos que totalizaram R$ 150 mil na conta de Queiroz, sempre em datas posteriormente ao pagamento dos salários. Tais operações levantaram suspeita de que o parlamentar se apropriasse indevidamente de parte do salário dos servidores, na prática legal conhecida como rachadinha. Uma das movimentações de Queiroz mencionada pelo relato é de chegar a R$ 24 mil emitido em favor da primeira-dama Michele Bolsonaro, justificado pelo presidente Jair Bolsonaro como pagamento de um empréstimo de R$ 40 mil. Então veja bem, na verdade aqui são muitas e muitas e muitas pessoas envolvidas. Mas o que a gente quer exatamente mostrar para os senhores é que esse Queiroz, com toda essa grana, ele mesmo tem as gravações, depois vocês podem procurar aí na internet, ele aconselhando que daria para ganhar muito dinheiro, que existem muitas pessoas na leste, 20 mil de cada um, de alguma coisa, ou seja, daria para viver uma vida muito boa, né? E partindo dele. A ideia principal também era dele, mesmo que os outros fizessem, mas ele também está com cabeça nesse esquema, assim, em termos de incentivar, de projetar também sobre isso. A filha, ela não está sendo suspeita de nada, tal, ao contrário, eu acredito até que a filha, pouco ela sabe, ela sempre falou para o pai sair dessa e chamou o pai de burro por várias vezes, porque ele deveria deixar esse lado da política, tudo isso aí, que ele ia se ferrar uma hora. E a mulher, ela, por conversar bastante com o próprio esposo sobre isso, então tudo indica que tem muito conhecimento. Não sei até que ponto está envolvida, com certeza deve, né? Deve porque, não vou nem contar porque não vamos chamar de machista também, mas o que eu quero dizer no questão dele é o seguinte, pelas conversas que já se tem gravada, é por isso que ela também está inclusa nesse mesmo processo aqui, nesse inquérito, né? E ela está sendo colocada como foragida e que deve ser presa a qualquer momento. Ela tem tanta culpa quanto ele sobre esse caso. Agora, é claro, chegou aí, quem agora está correndo
risco de vida, e eu não estou nem aí, é exatamente o Flávio Bolsonaro, que do Flávio Bolsonaro vai pegar a esposa de Jair Bolsonaro, a Michele, e com certeza, o que a gente espera, a gente tinha medo que em 2022 Bolsonaro fosse eleito de novo. Não vai ser eleito. A era Bolsonaro está acabando com a mesma ligeireza, digamos assim, a mesma velocidade que começou, com todos esses atritos em relação à sociedade brasileira, em relação a várias classes da sociedade, várias camadas da sociedade em que o negro, o pobre, o homossexual, todos esses que ele sempre bateu de frente, o índio também. Então, tudo isso, da mesma forma como foi esse governo que o tempo todo quis mostrar que era fascista mesmo, né? E que até hoje, né, tem muitas pessoas que ainda estão ao lado dele, da mesma forma que ele cresceu gigantescamente, a queda vai ser da mesma forma. E podem contar, claro que ele fica pensando em dar um golpe, fazer isso, nada disso ele vai poder fazer porque o próprio Forças Armadas não está em sintonia com os planos dele. Existem alguns gatos pingados aí, de marechal, general, sei lá o que, coronel, né? Tem até uns coronéisinhos aí que eu mesmo já cheguei a dar uns conselhinhos de amigo para que ele desistisse dessa ideia lá no YouTube. Que ele se acha que eu estou falando em nome das Forças Armadas. E a Forças Armadas não existe essa questão de ninguém falar em nome das Forças Armadas. As Forças Armadas é uma instituição e quem está lá dentro, independente que seja ou falando como pessoa mesmo ou que seja um político, na hora que tem lá, você pode até dizer que eu sou o sargento isso, o capitão isso. Agora, fala em nome de você, fala em nome do seu partido, mas jamais, jamais fale em nome da Polícia Militar, fale em nome do Exército, Marinha Aeronáutica, Forças Armadas de forma geral. Não, você não tem o direito disso. Você está ali, se é que você seja político, para trabalhar para o Estado. Se você está diante de um governo, mas o Estado nada tem a ver com o governo. O governo ele é transitório. A cada 4 anos muda, né? O Estado em si ele é permanente. Então, e os que são funcionários públicos também tomem cuidado. Vocês são do Estado e não pertencem ao governo. Vocês podem até, com medo de perseguição, alguma coisa, estar ao lado do governo, do atual governo, desse ou daquele, não importa. Mas vocês fazem parte do Estado, pelo qual nós, a sociedade, pagamos imposto por isso. Pelo serviço que vocês, como servidores públicos, deveriam servir à população. Bem, gente, então, hoje, em relação ao Queiroz, era principalmente isso. Ele é uma peça fundamental, não é só um laranja, é muito mais que isso. E é por esse motivo que o Bolsonaro agora, quando ele passa pelos seus aliados, passa de cabeça baixa, nem fala mais com eles. Já não existe mais o grupo dos 300, que não chegava a 30. Está caindo, a casa está caindo e quando cair vai ser lindo demais. Então, gente, todos aqueles que estão acompanhando, curtam o nosso canal, compartilhem, se inscrevam também, Justiça Social em Debate, e vamos falar sobre isso e lutar cada vez mais, colocar para frente todas essas informações para que a população brasileira, cada dia, ela seja mais informada. Porque se a gente conseguir passar o conhecimento que a gente está discutindo aqui para outras pessoas, nas próximas eleições, a gente vai evitar que aconteça um outro tropeço como aconteceu de colocar o Bolsonaro no poder. Então, um ótimo dia, um ótimo final de semana e até a próxima para todos.